logicamente. Eu tenho que atravessar a cidade para estar 1 hora lá nas casas. Bom dia, bom dia, bom dia! Ok. Vai ficar só você lá? Ah, é verdade. Pra mim que eu tava vendo você, mas é que eu tava olhando no seu. Hoje o meu tá com mais luminosidade. É que a minha tela eu deixei. Eu já não tô conseguindo ver mais assim, sabe? Me irrita. Não, é que eu deixei, porque quando tá no sol, por conta dessa película escura, eu preciso aumentar muito a luz para poder ver no sol. Aí quando chega num lugar fechado, ele fica exagerado desse jeito. O meu tá quase no zero. A luminosidade. Ai! Vamos, gente. O celular tem hora que é rebelde. Hã? É bom, mas de vez em quando ele não é bom. Vamos lá. Ao vivo e a cores. Super a cores. Eu tô usando meu casaco. Dia 4 de julho de 2020. Eu já ia falar 1900. 2025. E as notícias Estão borbulhando. estão borbulhando, que chegam de terceiros. Eu não tenho nenhum, mas que chegam de terceiros estão borbulhando aí. E a última, eu repito que a última notícia que me passaram tem um mês, acho que já fez um mês. Acabou o tempo de alertar. Bom, é isso. Agora cada um por si. E bora subir a montanha. Como dizíamos antigamente, cada um por si e todo mundo com suquinho. Que nem existe mais. Não tem sim. Ah, existe ainda? Eu achava que Tubaína não tinha ano passado. Não, esse ano que minha irmã veio aqui. Tubaína, é capaz de acabar o Guaraná Antártica e a Tubaína continuar aí. Tubaína é refrigerante da minha infância. Eu lembro que a gente saiu da fazenda e foi pra cidade. Aí passávamos pelo Bila, que era aqueles. Era tudo num só. Era bar, era boteco, era mercado, açougue, era tudo. Farmácia. Tudo, que ficava no meio do caminho, né? E era a nossa parada, era o tal do Bila. Aí, com a criançada, né? Então ia de caminhonete e descia aquela galera que em casa eram só 10 de filhos. Eu sei que parávamos no tal do Bila para fazer o lanche, e aí a tubaína. Só que a tubaína vinha no saquinho, não sei se colocava no saquinho com cada dia. Ah, sim. Porque era garrafa de vidro que não dava para levar. Muito tempo bom. Esse negócio dessas coisas nostálgicas assim, é até interessante tocar no assunto, porque é exatamente o objetivo do que nós vamos fazer, né? Ele é uma coisa nostálgica, porque nós vamos voltar... Do retiro? Uhum. Porque nós vamos voltar aos tempos. Por exemplo, eu lembro que em casa, antes do advento assim, da energia, vontade e tal, na minha casa não, mas na casa do meu avô do lado, tinha geladeira a eletricidade, mas tinha geladeira a querosene. Eita, essa eu não conhecia. Não? Tinha. Ainda era resquício. Nós tínhamos energia elétrica? Tinha. Já tinha luz ali para todo lado e tal, mas a gente não usava lamparina de vez em quando. Vela sempre tinha em casa. Não, lamparina da minha época. Assim, quando ia para a chácara, né? Antes de chegar a energia elétrica lá, era tudo no lampião e na lamparina. Né? Porque a lanterna, assim, a pilha não durava muito, né? Então a lanterna era usada muito quando era necessário usar. Ia lugar longe, né? Lugar mais longe, assim, usava a lanterna, mas de modo geral. E a alimentação, né? Que é toda baseada feita, né? na banha do porco e tal, que falar nisso, deixa eu cortar, tô igual Costinha, começa a contar uma piada, para falar outra. Eu vi esses dias, eu não sabia, agora essa semana que eu tava assistindo, um cara tava falando, porque eu sempre achei que a margarina foi uma criação do começo do século, né?
E não, a margarina é uma criação da época napoleônica. Eita! Napoleão que encomendou uma coisa que ele pudesse levar, que durasse e tal, durante a guerra, né, que ele fez, ele andou muito. Foi um negócio encomendado por Napoleão. E aí depois foi modificado e tal, e se transformou nesse plástico que é hoje, né? Porque a margarina, gente, ela plastifica o intestino, evitando que o nosso organismo se alimente. Absorva os nutrientes necessários. Absorva os nutrientes necessários. As pessoas acham que os nutrientes são absorvidos pelo estômago. Mas ele é absorvido pelo estômago, mas é uma parte. Uma grande parte é absorvida pelo intestino. Tanto que o intestino ele tem uma parede serosa, mas é serosa com S, tá? De soro com S, não é de serosa com C, de cera, é de soro. Então é serosa porque para reduzir a velocidade, né, então cria atrito, né, o bolo alimentar entra ali, a parede serosa cria atrito e faz com que o bolo alimentar permaneça mais tempo no intestino, e o intestino então aí ele vai absorvendo os nutrientes. Quando fizeram esses alimentos com plástico, para plastificar o intestino. E aí o que acontece? Além de a gente não absorver direito os nutrientes, né, vai gerando também a obesidade. Não nos esquecendo de que se o intestino vai mal, o cérebro vai mal. Se o intestino não funciona direito, o cérebro não funciona direito. Olha que coisa interessante. Por isso que chama o intestino de segundo cérebro, que ele só perde em neurônio para o cérebro. Mas ele tem uma função primordial no funcionamento do cérebro. E nós estamos nos alimentando mal exatamente para que a nossa cabeça não funcione bem. Porque o que tem dentro da nossa cabeça? A glândula pineal. Se a glândula pineal não funciona, nós não entramos em contato com o nosso eu superior e ficamos à deriva, escravizados emocional e mentalmente. Não tem desenvolvimento espiritual nenhum, né? Não. A glândula pineal é a anteninha, a antena, como é que é? Não é parabólica, é o do satélite, né? A antena que conecta com o cosmos, com o Criador, enfim, com os seres de outras frequências. Então, assim, pode ver que essas pessoas que têm mais contato, se você for perguntar para elas como que é a alimentação delas, pode ter certeza que já faz muitos anos que não tem flúor, né? Que não tem a água que eles tomam, com certeza não é água de torneira, é uma água mais pura. Margarina tem gosto ruim. Margarina nem se fala, açúcar nem anos e anos que não come, bebida alcoólica também zerada praticamente, e aí vai. Então tem muitos que querem ter contato, que querem fazer canalização, quer isso, quer aquilo, mas não quer mudar o estilo de vida. Aí, meu amigo, esquece. Que é a história da Alice no País das Maravilhas, né? Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, e essa pessoa estava inclusive eu vou entrar em contato com essa segunda pessoa agora à tarde. Estava me contando que uma segunda pessoa, essa segunda pessoa tinha, no tempo correto do verbo, tinha um contato muito próximo com um mentor, que na verdade esse mentor dele era alguém de fora. Assim, abertamente a pessoa se apresentou, sou de tal lugar, estou aqui e tal, e você vai ser meu canal, papapá, beleza. Aí o que aconteceu? O cara começou que termo que eu vou usar? Eu vou usar um termo mais chulo, assim. Começou a galinhar. Se achar.
Começou a galinhar, né? Sair com mulher à torta direita e tal. Aí o camarada se afastou dele. Ele começou a não ter mais contato, e ele se incomodou. Como assim? Por que o cara me abandonou? Aí ele sossegou uns dias, tal, fazendo muito esforço, o cara entrou em contato com ele de novo. E aí ele perguntou, escuta, por que você sumiu e tal? Ele falou, não, você está levando uma vida que é incompatível, não tem como se aproximar de você, porque você está numa frequência muito ruim, muito baixa, e gerou uma dificuldade muito grande de acessar você. Então, enquanto você estiver levando essa vida, não vai dar, nós vamos ficar afastados. Uma coisa, outra coisa, né? Isso é só para corroborar com o que você está falando. Seu estilo de vida abre ou fecha as portas de comunicação com o astral. Quando eu falo astral, gente, eu falo também dos nossos irmãos galácticos, tá? Por quê? Porque eles estão na mesma faixa de frequência, eles estão aí da quarta à nona para cima, né? Nós vamos colocar aí da quarta à nona dimensão, tá? Para o nosso contato aqui. Lógico que tem gente aí que está acima da 14ª, 17ª. Mas vamos colocar aí da quarta à nona dimensão. Quando eu falar astral, todos os que estão nessa faixa aí da quarta à nona dimensão, que são os nossos irmãos desencarnados aqui, que estão na quarta dimensão. E daí para cima, lógico que tem desencarnado na quinta, na sexta. Tem encarnado na quinta, na sexta. Os mestres ascensos, por exemplo, eles transitam. Daqui, na verdade, eles vão para onde quer, mas vamos colocar que eles ficam mais da quarta à nona. Eles ficam que são humanos, então são desencarnados, né? São desencarnados. O pessoal às vezes fala, né? Porque os espíritos de baixa frequência, espíritos maus, né? Fala, né? Porque eles se apresentam fingindo. Gente, não tem como fingir frequência, tá? A pessoa de baixa frequência, ela não consegue elevar a frequência para fazer uma coisa errada. Agora, o cara de alta frequência, ele consegue reduzir a frequência dele para não ferir quem tem a frequência baixa, para ele fazer algum trabalho. Mas isso daí não seria, porque eu já vi coisa parecida com isso que você está falando, não seria assim, o de baixa frequência, aí tem o sujeitinho lá que acredita, vamos colocar aí, que acredita no São Gabriel, que era o mais. E aí esse de baixa frequência, ele se passa na figura de São Gabriel para enganar o abençoadinho ali, que também está na baixa frequência, lógico, né, para ele acessar esse tipo. E ele acredita que é o anjo São Gabriel, e aí não seria isso mais ou menos? Olha, porque ele não tem esse poder de transfiguração? De plasmar como eles querem? Não, tem limite. Ter esse poder tem, mas é muito limitado, muito limitado. O que eles fazem geralmente é assim, quando você está em desdobramentos, que é sonho, né? Ali eles conseguem interferir na sua cabeça e colocar na sua tela mental uma imagem. Não que eles consigam... Tipo aquele filme A Origem. Isso, parecido com A Origem. É aquilo ali. Tá? Então ele consegue colocar na tua tela mental... Implanta uma ideia em você? Ali momentaneamente ele coloca aquilo, aí você olha para ele e vê aquela imagem. Lá São Gabriel, no caso, São Miguel, né? Que você falou. Isso é possível. Eu já falei aqui um dia, mas eu vou repetir aproveitando o gancho. Tem pessoas, eu já ouvi, eu também já passei por isso, tá? De sonhar que está numa festa de gala. Uma festa de gala e tal, gente dançando, boa música, bebida, alcoólica. Eu não, eu era boate mesmo. Tem gente que sonha assim, olha, vocês não fazem, se as pessoas fizessem ideia do lugar que eles estão, de como as pessoas realmente são. Estava lá na festa do Didi. Olha, gente, nego faltando pedaço, sem carne, sem parte do rosto, sem olho.
é uma coisa, a roupa tudo rasgada, tudo desgraçada, Não, mas aí é a festa do zumbi? do vampiro lá do Transilvânia. O pessoal do Transilvânia era limpinho, pô, que isso, não escracha com os caras. E é desse jeito no astral. Tem uma história aqui num livro, né, que a pessoa que estava sendo orientada, né, ele gostava de sair, né, dormir e ir para balada. Só que ele viu uma coisa muito bonita, um salão de baile ali e tal, as pessoas bailando, aquela coisa toda. Mulheres extraordinárias. Mulheres lindas, né, homens muito bem vestidos, ele todo bem vestido e tal, não sei o quê. Aí um dia o orientador falou assim, bom, vamos precisar dar um choque de realidade nele para ele entender o que está acontecendo. Aí, sem ser percebido, claro, o orientador dele chegou e deu um toque na testa dele e abriu a visão para a realidade. O cara acordou na hora. Nunca mais foi na festa. Nunca mais foi na festa. Ele falou, o quê? É aquele lugar que eu ia? Eu achando que era um lugar lindo. Ele viu, né, todo o negócio, ele apavorou e derrubou o véu, né? Derrubou o véu. E é assim que nós, quando temos atitudes condizentes com esse tipo de frequência, nós frequentamos esses lugares. Apesar de que eu estou falando de uma coisa assim que já é um pouco passado, tá? Hoje tem mais a ver com a nossa própria tela mental e as nossas criações mentais de lembranças durante o nosso desdobramento diário, que é durante a noite, né, quando a gente dorme. Porque esses locais, essas pessoas, elas não estão mais aqui. Elas já foram embora, já foram encaminhadas, né, para locais onde primeiro vão receber um reposicionamento do seu corpo, né, uma reconstituição toda, a pessoa vai ficar íntegra novamente. Aí eles vão tomar banho, vão ficar cheirosinhos, vão receber uma roupinha, um limpinho e tal. E aí são orientados e encaminhados para outros planetas, né? Que é o que está acontecendo já há alguns anos. E esse processo assim, já está bem nos finalmente. Agora a grande parte dos trabalhadores do astral, não esquece o astral que eu estou falando, eles estão com as naves prontas, se preparando para quando cair o véu, tá? Após cair o véu, todo mundo vai entrar em contato com as pessoas, com todo mundo. Todo mundo com todo mundo. Todo mundo com todo mundo. Depois que, quando esse processo passar, aí esse pessoal vai ser levado também. Eles estão... Seria a segunda fase já, né? Seria a segunda e última fase. Porque a presença deles aqui tem como objetivo principal esse contato, para as pessoas acordarem e acreditarem na existência da vida, só da vida. Entenderem que não existe morte, só existe vida. Existe mudança de local onde você vive, né? Quando você se desliga do corpo, não existe morte, porque o corpo não tem vida. A vida simplesmente anima o corpo e depois ela vai para uma outra fase de trabalho e o corpo, que não tem mais utilidade, então volta para Gaia, né? Se desfaz, a energia vai se desfazendo, entra em decomposição, aquele processo todo que nós conhecemos. Se vocês prestarem atenção, hoje eu tomo muito cuidado quando eu falo, para nós sairmos dos vícios de linguagem que nos remete a coisas difíceis, complicadas, que dão medo, que trazem tristeza, desarmonia, enfim. Todo o nosso vício de linguagem, quando se refere a esse assunto, é um vício que sempre nos remete a esses sentimentos todos. Mudar a linguagem é muito importante para transmitir de forma tranquila, suave, a realidade de uma vida existencial contínua do espírito ou do perispírito,
mostrando para as pessoas que isso daqui é uma fase temporária, que pode se prolongar por até milhares de anos, mas continua sendo temporária. A eternidade é para Está em aperfeiçoamento. Está em aperfeiçoamento. Não pode esquecer disso. Sim, por isso pode durar milhares de anos. Você pode viver 10, 20, 30, 40 mil anos no mesmo corpo físico. Sim, ou por exemplo, o pessoal de Telos, que na quinta, era da quinta, claro que já deve ter passado, se a gente está indo para a quinta, eles já devem estar primeiro na sexta, né? Lá eles vivem com o mesmo corpo mais de 5 mil anos. Sim, você pode viver muito tempo. A alquimia consegue fazer você passar dos 10, 20, 30 mil anos. Alquimia. E é o corpo como o nosso, só é mais sutil. Simplesmente assim. Se vocês assistirem aquele filme, o segundo ou terceiro filme do Animais Exóticos lá, eu não lembro o nome do filme, são 3 filmes. No segundo ou no terceiro filme, eles entram num laboratório desse na França, e aí aparece um senhorzinho lá, assim, mal e mal andando e tal, porque ele ficou dormindo, sei lá, 50, 100 anos, ele ficou deitado lá dormindo, que era o Nicolau Flamel. E aí o cara pergunta para ele, quem é você? Aí ele fala, eu sou o Nicolau Flamel. Ele falou, quantos anos você tem? Com quantos anos você está? Aí ele pergunta, em que ano nós estamos? Aí o cara fala, em tal ano. Então eu tenho 600 e não sei quanto. Aí fica todo mundo olhando para ele. Aí com o passar dos minutos ali na filmagem, aí ele vai melhorando a desenvoltura, porque ele estava todo molinho, porque ele ficou parado muito tempo. Mas ele tem uma desenvoltura absolutamente normal. Nós temos essa capacidade e vamos acessá-la novamente. Tá? Tem todas as nossas capacidades que nós perdemos acesso, nós iremos acessá-la novamente. E isso tem a ver com os 12 filamentos que estão sendo religados. Estão sendo religados. De 12 a gente tinha 2 só, né? Então vamos religar mais 10. Lógico que não vai ser tudo de uma vez. Se ligar tudo de uma vez, a gente gradativamente por isso que a gente vai retornando e vai chegando habilidades, coisas às vezes que você assim nunca imaginou que você sabia e de repente você está fazendo. Nossa, com o DNA, com as 12 L's ativas, nós vamos poder, nós assim, não teremos limite. Superman da vida. Superman nós não teremos limite. Porque o Superman, para se deslocar, ele tem que sair voando, né? Nós não vamos precisar disso. Mas não sabemos também por aqui quantas centenas de anos, porque precisa melhorar o espiritual, né? O espiritual. A moral. A moral espiritual. Da galera. Porque dá um poder desse pra galera que tá aí hoje, destrói o cosmos inteiro. Aí seria mais ou menos aqueles, voltando pro Superman, seria aqueles 3 que estavam presos no espelho lá. Isso. Aquele seria o humano de hoje com os poderes que teriam, entendeu? Chegariam destruindo tudo. Tudo. Eu posso, eu faço, eu contei isso. E nós... Aliás, só cortando um pouquinho, o planeta Terra aqui era mais ou menos como foi o espelho para aqueles caras que estavam presos, né? Porque tinha muita gente presa aqui, que eram pessoas, seres que tinham muitos poderes e utilizaram esses poderes de forma, vamos dizer assim, não legais, e eles foram retirados da cena e vieram para cá. Olha, a última ação desses caras, a última demonstração de poder psíquico deles, não é tecnológico, tá? A última demonstração de poder psíquico desses caras foi aquele tsunami lá na Indonésia, que matou centenas de milhares de pessoas. Aquela foi a última demonstração do poder deles. Aí, quando eles fizeram aquilo lá, que já estava programado de eles irem, né? Aí chamaram o
uma equipe de 3 pessoas lá e avisar eles, falou, ó, o tempo de vocês acabou, tá no final, tá? E o que vocês fizeram, vocês não vão conseguir fazer mais, porque o acesso de vocês ao mundo exterior vai acabar agora. Os caras ficaram bravos. Aí o maioral deles lá começou a falar uns impropérios lá, e ele falou assim, aguarde que daqui a pouquinho Miguel está vindo aqui. Aí o cara calou. Já que você não quer escutar, então... Já que você não quer me escutar, aguarda que daqui a pouquinho Miguel vem aqui. E aí... Ele ficou quieto. Ele ficou quieto. Aí o cara, os 3 saíram, né? Lá nós já vamos, mas daqui a pouco o Miguel vem aí. E aí os caras ficaram nervosos com aquilo, né? Porque um deles falou assim, Miguel nós conhecemos. E não falou mais nada. Aí eles saíram, daqui a pouco o Miguel apareceu. E aí comunicou eles, falou, o tempo de vocês está no final e agora vocês vão ficar, toda a área que eu tinha dado para vocês, vocês fizeram o que fizeram agora, então colocou eles dentro de uma pequena bolha, ou no local onde eles estavam, os 600, e falou, a partir de agora vocês não vão ter acesso mais ao mundo exterior e vão ficar prisioneiros dentro desse espaço. Eu volto para buscar vocês. Acabou a farra. Mas aí você pega, imagina assim, ó. Se hoje o ser humano, sem poder psíquico, vamos dizer assim, né? Com pouco poder... sem acesso, né? Sem esse acesso, mas e com pouca tecnologia do jeito que tem. Faz o que faz, por exemplo, esses veneninhos que eles jogam aí nas nuvens pra gente ficar respirando, mexendo no clima do jeito que mexe. Imagina com o poder liberado, o que não faria, gente? Agora, aí vocês conseguem entender por que a gente vive no mundo que a gente vive? É o que a gente faz. Tudo que está aqui é reflexo do que a gente está fazendo, do que eu faço, do que eu penso, do que eu sinto. É reflexo. Eu estou fazendo aquela realidade. Olha, gente, as pessoas não podem reclamar do mundo como ele está. Ninguém pode reclamar, nenhum de nós. Porque fomos nós que criamos isso. Tá? Fomos nós que criamos o mundo como ele está. Mas eu não sabia, mas agora você está sabendo. Agora vem a pergunta. E depois que você ficou sabendo, o que você está fazendo? Depois dessa informação. Porque tem muita gente que sabe da informação. Eu conheço dezenas e dezenas que sabem de todas essas informações. Eu tenho gente na minha família que sabe de todas essas informações e continuam fazendo as mesmas coisas. E aí? Adianta? Então, eu acho que você também na sua. Tá? Ai. Todo mundo que está trabalhando em si mesmo, né? De forma séria, de uma maneira assim, focada na autorresponsabilidade, focado em elevar a sua própria frequência, todos nós, todas as pessoas que estão nesse desenvolvimento pessoal, conhecem, têm perto de si um número grande de pessoas que não está, que sabe, que tem as informações, porque acaba ouvindo isso em algum momento, às vezes até sem querer, mas acabam ouvindo, e não estão fazendo absolutamente nada para mudar. Daqui a pouco, eu já contei aqui que eu fui levado para ver um embarque das pessoas que estavam numa estação aqui e foram sair da estação para embarcar eu chamo de navio, né? Embarcar num navio que ia levar eles para um outro lugar, para um outro planeta, né? Gente, vocês não imaginam o desespero das pessoas quando chegou na hora do embarque. De milhões, tá? Milhões. Aí que eu acho que entraria... Mais de 1 milhão de pessoas. Entraria aquela passagem da Bíblia da expulsão do paraíso. Né? Que literalmente teve todas as chances
para ficar no paraíso e fez o quê? Mas a analogia da historinha do paraíso, expulsão do paraíso, Adão e Eva, é exatamente o que está acontecendo agora. Aquela historinha furada e tal, ela é furada, assim, na questão de Adão e Eva, não sei o quê, papapá, mas... É uma analogia só. É só uma analogia, é só uma historinha. Mas se você abrir, que eu sempre falo para as pessoas, abra o ângulo, procura olhar as coisas com uma lente angular. Tira Tira o óculos cor-de-rosa. não, como é que chama? Luneta. A luneta. Tira a luneta do olho, abre o outro e coloca na sua frente uma lente angular, porque a lente angular vai permitir com que você entenda melhor o que está acontecendo, porque já aconteceu antes, em outros lugares. Não, aqui também já. Nesse nível está acontecendo só agora. De... Desse degredo? É. Não, está acontecendo agora. Tanto é que nós recebemos aqui, olha, até há pouco tempo nós éramos aqui mais de 35 bilhões. Mais de 35 bilhões. Entre encarnados e desencarnados. Então assim, virou uma casa para receber as pessoas, para dar oportunidade. Literalmente. As prisões, era tudo junto, né? Era a prisão de segurança máxima, era a estadual, a municipal, era hospital. Era tudo. Casa de passagem. Ai. A Terra se tornou um local assim de amor mesmo, tá? No sentido de... Casa da mãe Joana. De amor, no sentido assim, de dar oportunidade, deu oportunidade para muita gente que veio de muitos lugares. Muitos mundos. Muitos mundos. Não é só de Capela, não. Porque também teve exilado das Pleiades, de Órion, teve exilados de vários lugares, tá? E tem um monte de exilado aqui, não é só Capela, não. E todos nós recebemos, eu falo todos nós, porque todos nós, né, estamos aqui juntos, todos nós recebemos esta oportunidade de crescimento ao longo de muitos milênios de experiências encarnatórias, e agora nós estamos recebendo a oportunidade final para nós decidirmos, ficamos ou começamos tudo de novo? Ficamos e continuamos a partir daqui, ou vamos embora e começamos do zero? Porque todo mundo que está indo embora, gente, pode-se dizer que vai começar do zero, tá? Literalmente. A grande maioria, né? A grande maioria, a esmagadora maioria vai começar do zero. Lógico que tem aí mundos que estão aí um pouquinho melhorzinho, então assim, Egito Antigo, um pouco antes do Egito Antigo, aqui a gente, na nossa contemporaneidade, né, tem planetas que o pessoal vai que está mais ou menos nessa fase. Então assim, tecnologia é a roda e o fogo, tá? Arco, flecha e lança, não tem mais nada. Essa é a tecnologia. Talvez eu vá para essa do Egito. Andar de biga e tal, é isso aí. A tecnologia lá, a mais avançada é essa. Quem ficar aí vai ter oportunidade de se transformar no que nós hoje conhecemos como mestre ascenso. E daqui a alguns milhares, sei lá, 2, 3 mil anos, 4 mil anos, nós estaremos indo para estes planetas, sermos lá os mestres ascensos de lá, para ajudar, porque assim, todos nós vamos... Os professores galácticos, né? É o que eles são hoje. Exato. Todos nós vamos nos despedir de pessoas, tá? de irmãos conhecidos, não conhecidos aqui hoje, fisicamente, mas de conhecidos, amigos e tal, né? De longa data, de muitas outras encarnações que nós não estamos tendo contato físico hoje. Mas muitos desses nossos irmãos estarão indo para estes locais. E lá na frente, nós receberemos a oportunidade de, olha,
vamos dar uma lista pra gente, ó, esse pessoal todo aqui, você conhece, tá no tal planeta, tá naquela condição e tal, você gostaria de ir para lá, trabalhar, ajudar eles, dar orientação e tal. Muita gente vai receber, todo mundo que ficar aqui, mais para frente, vai receber essa oportunidade. Eu conheço gente que já falou assim para mim, pelo amor de Deus, a hora que eu desencarnar, eu quero ir embora desse planeta. Vai. Eu quero voltar para o planeta meu lá, que é de luz e tal. Vai, muita gente vai. Muita gente vai. Eu mesmo já decidi que depois que tudo isso terminar, eu quero ficar mais um pouquinho aqui, porque afinal de contas, gente, caramba, passei por todo esse perrengue, a hora que o negócio fica bom, eu vou... Milhares e milhares de anos, né, trabalhando, agora não pode comer o pudim? Agora não pode, não, peraí, deixa eu... Tomar água pura de novo, comer milho puro outra vez, comer um pãozinho de trigo que não vai me fazer mal, né? Eu quero, depois que eu, né, me refestelar dessa coisa boa, né? desfrutar, aí eu vou embora. Mas tem gente que já quer ir embora. Perfeito. Quem tiver condições, Tá tudo bem. vai, não tem problema nenhum. Não, nós temos o Bezerra de Menezes que está aqui até hoje ajudando nós, né? Ele podia ir quando ele quisesse. Ele podia ter ido embora já faz tempo, mas ele falou, não, enquanto tiver sofrimento no mundo, eu não saio. Enquanto tiver sofrimento no mundo, eu não saio. Então você que está sofrendo é você que está segurando o Bezerra aqui. Pior. Uai. E assim tem outros espíritos, né? Acho que o Chico também não deve ter abandonado, não. Ele não tem cara de que ia abandonar assim. A gente aqui? Não vai não. Inclusive já tá, a próxima encarnação dele já está programada, ele vai reencarnar em Israel. A próxima ele já, porque quando estava perto do desencarne, ele conversou com Jesus, né? E aí ele pediu para Jesus, falou, eu posso reencarnar no Brasil de novo? Aí Jesus falou para ele, oxi, eu preciso de você, vou precisar de você em Israel. Então, Chico vai para lá, mas certo, depois ele volta. Porque o Brasil é apaixonante, né? Fala sério. Mas o Brasil, ele é uma réplica do planeta Terra, né? Recebeu todo mundo de tudo que é lugar e o Brasil recebe todo mundo. Em qualquer lugar. Inclusive, para fazer a retirada do pessoal durante a guerra, todo mundo foi trazido para solo brasileiro. E aqui foi a maior retirada desse pessoal foi feita em solo brasileiro. Foi feito fora? Foi feito fora. Tem sido uma batucada danada, né? Mas chegou uma hora que o comandante, Jesus, né? O comandante falou assim, agora reúnam todo mundo em solo brasileiro. Depois a gente dá continuidade na guerra. Vai continuar a guerra, mas traz todo mundo. Foi todo mundo trazido para cá, foi feito um cordão em volta de anjos, de energia, campo de energia. Agora retira, vamos pegar todo mundo agora, vamos triar, né? Fazer a triagem e vamos distribuir. Então, o Brasil até para isso já acolheu todos os irmãos da pior frequência vibratória que vocês possam imaginar. Foram trazidos para solo brasileiro, para que aqui em solo brasileiro eles pudessem ser encaminhados para outro planeta. Ou seja, o Brasil, o país, o resquício de karma, eu odeio essa palavra, não odeio, porque eu não tenho ódio, mas eu não gosto dessa palavra. Mas o resquício que nós tínhamos de energias de baixa frequência para serem resgatadas, foram resgatadas nesta guerra. Foram resgatadas quando o arcanjo Ismael, que é o nosso condutor espiritual geral do Brasil, aceitou, trouxeram todo mundo para cá, os exércitos se espalharam pelo mundo,
foram acuando todo mundo aqui, e aqui então se deu as últimas grandes batalhas no astral para que esse pessoal fosse levado embora. Aí nós então ganhamos, né, muitos bônus, vamos colocar assim, porque nós tínhamos aí a Guerra do Paraguai e a escravidão, né, para poder resolver essa questão energética, e esta guerra em solo brasileiro ajudou muito, mas muito mesmo. E agora estamos aí nos últimos segundos da contagem regressiva para acontecimentos, assim, que para uns serão eventos maravilhosos, ao mesmo tempo que para outros serão eventos muito desagradáveis. Vai depender do conhecimento que você tem em primeiro lugar, em segundo lugar, do que você está fazendo com esse conhecimento, em terceiro lugar, daquilo que você acredita. Esqueci de silenciar. Ou seja, tudo que está aí para acontecer, tudo que está acontecendo, tudo que nós falamos, sempre vai remeter à responsabilidade individual para que tudo ocorra para cada um de uma forma agradável ou não. Dentro da frequência de cada um. Se estiver vibrando Numa frequência baixa, não vai ser agradável o resultado. Se estiver vibrando numa frequência alta, aí o resultado vai ser maravilhoso. Porque vamos entrar em contato com pessoas maravilhosas que virão até nós, nos orientar, nos encaminhar de todas as formas, nos encaminhar na política, nos encaminhar na economia, nos encaminhar na intelectualidade, nos encaminhar na saúde, nos encaminhar nas relações humanas, nos encaminhar nas relações espirituais, enfim. Essas pessoas virão até nós quando nós dermos condições, tá, gente? O pessoal fala assim, quando isso vai acontecer? O quando não é dia, mês, ano, hora, minuto. Não, o quando é quando nós alcançarmos um padrão de frequência suficiente para que essas pessoas venham até nós nos auxiliar de todas essas formas. Esta frequência precisa ser coletiva, tá? Coletiva. Agora, como que a gente alcança uma frequência coletiva? Elevando as frequências individuais. Ou seja, cada um de nós é totalmente responsável pela frequência coletiva. Que significa que o trabalho individual precisa ser realizado 24 horas por dia. Porque se aqui, em vigília, com o véu, você consegue se melhorar, elevar a sua frequência, quando você se desliga, nossa, fica melhor ainda. Fica mais fácil ainda. Claro que eu posso falar por mim, eu digo assim, que durante as minhas noites, já há um bom tempo, eu tenho tido, assim, o prazer de estar em lugares muito bons. O tempo todo? Não, o tempo todo não. Eu tenho uns resquícios ainda aí que precisam ser limpos. Eu tenho uns resquícios aí de frequências, né, de passados longínquos que ainda estão em fase de purificação. Então, de vez em quando, eu me pego em alguns lugares desagradáveis, mas quando eu acordo, porque antes eu estava nesses lugares, eu sentia medo, eu não gostava, eu sentia, assim, era uma coisa ruim eu estar ali. Hoje não.
quando eu me pego num lugar desse, eu não me sinto mais mal, porque eu sei, eu tenho consciência de que eu estou ali para solucionar aquilo, que a minha presença ali é necessária para que a gente resolva aquilo e purifique. E é assim que nós precisamos enxergar essas nossas saídas noturnas, quando nós nos encontrarmos em algum lugar que não é agradável. Entenda, tenha o entendimento e a compreensão de que você está recebendo uma oportunidade para purificar aquilo que você está vendo ali. Porque aquilo pode ser, inclusive, apenas uma questão individual, mental sua, o seu campo próprio de energia. Então você está ali para solucionar. E é assim que nós precisamos nos ver, como nossos autopurificadores, agora, neste momento. E a oportunidade é para todos. Não é para um ou dois, não. É todos. A oportunidade é igual. Basta que nós entremos em contato com o conhecimento e o pratiquemos. E a frequência vai se elevando de forma absolutamente natural. E é no dia a dia, né? Uma vez por semana, uma vez por mês ou uma vez por ano. É todos os dias, paulatinamente. Na hora que acorda, a hora que vai acordar no dia seguinte. E não é até morrer, até depois morrer. Até depois de desencarnar. É algo eterno que você tem que fazer. Gente, o assunto é sério, mas ele é leve. Ele não é pesado, tá? Não é difícil, não é complicado. É só uma questão de você olhar para dentro. Se todos nós olharmos para dentro, olharmos a fundo, sabe o que nós vamos encontrar lá no nosso, lá no âmago do nosso ser? Sabe o que nós vamos encontrar lá? Luz. Todos nós somos luz. Tem um fósforozinho aceso lá. Todos nós, todos. Nós somos a fonte, e a fonte é pura luz. E é a isso que nós temos que nos ater. Nós temos que nos ater a olhar para o nosso âmago e encontrar essa luz. E é igual brasa, né? Você vai ali, começa a soprar, o fogo volta. É isso que nós precisamos fazer. E se tiver muito difícil, tiver aquela coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Gente, vocês não têm noção da quantidade de seres, de todos os tipos de frequências elevadas à disposição da humanidade para auxiliar. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Porém, se nós solicitarmos de uma forma verdadeira, vamos dizer assim, lá no fundo do coração, né, da alma, eles estão aqui, ó, um piscar de olhos, está todo mundo aqui ao redor. É só você falar, socorro, me ajuda. E pode ser qualquer um, ou pode ser quem você acredita. Pode ser o Arcanjo Miguel, pode ser o São Gabriel, pode ser o... quem mais? Enquanto você não acreditar em você Preto mesmo, Velho, quando você não acreditar em você mesmo, pode conversar com eles, pode pedir para sim, eles. porque tem gente que Não acredita tem no próprio ainda potencial. Então, tem que pedir socorro mesmo. É a história do avião lá. Eu aprendi a pedir socorro com um espírito assim, absurdamente iluminado. Você não. Eu não. Que é o eu sou. Que dá um passo da fonte. Nós temos acesso a tudo. A tudo. É só elevar a própria vibração. A própria frequência. Né? Elevar a vibração é ótimo. É só elevar a própria frequência. Do jeito que vocês falam, tá chegando as perguntas aqui, mentalmente. Do jeito que vocês falam,
Vocês já são, então, mestres ascensionados, né? Vocês conseguem tudo que vocês querem. Claro que não, a gente está na jornada também. Claro que sim, milhões de anos. O quê? Claro que conseguiu. Nós só estamos travadinhos no momento. Ah, não, tô falando agora. Tô falando neste agora. Neste Gente, agora a gente está no processo também. A diferença é que a gente está fazendo essa diferença. todas as pessoas que estão aqui estão iguais. Mas uns estão trabalhando e outros não. Uns estão olhando para dentro e outros para fora. Os que estão olhando para dentro tendem a se elevar. Os que estão olhando para fora, não. É só isso. E o que eles estão olhando para dentro? São aqueles que têm o conhecimento na mão e estão praticando esse conhecimento, fazendo o que tem que ser feito. Agora, aqueles que não estão olhando e têm o conhecimento, é o carinha que está lá na praia, com a caipirinha do lado, tomando solzinho, e quer ficar o ano, como é que é? Preocupado com os bitcoins. Assim, não vou dizer assim, não tem pessoas espiritualizadas, porque eu invisto em Bitcoin também, e aí? Então, não quer dizer que todos são assim, mas tem aqueles que querem, tem aquele que prefere, ao invés de estar lendo um bom livro, assistindo um filme que está falando a respeito, esses longa-metragens, curta-metragem, longa-metragem que fala sobre, tipo, quem somos nós, né, que vai estar orientando a respeito. Não, ele prefere ir pro funk, prefere ir pro forró, prefere ir pro, sei lá, tomar uma, prefere ir pro churrasco, prefere estar no shopping, prefere estar no cinema, e aí vai. São escolhas. Tá errado você fazer isso? Não tá errado. É a sua escolha, você decidiu fazer isso. Só que depois, não adianta ficar esperneando na hora que o Almir estava falando, na hora de ir para outro lugar. Aí já, aquela história, não adianta chorar o leite derramado. Não tem mais como recuperar. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi no astral. Ver aquele pessoal se debatendo, gritando, implorando perdão. Pelo amor de Deus, me dá outra chance. Implorando misericórdia, me dá outra chance. Não dá, não dá. Já foi. Já foi. Minimamente nós estamos 4.000 anos atrasados. O relógio zerou há 4.000 anos atrás. Nós estamos com atraso. E estamos recebendo, gente, quantas pessoas no mundo estão falando disso que nós estamos falando aqui? Tem muita gente falando. Tem bastante gente falando. Olha, abra os olhos, abra o coração, abre a cabeça, modifica a atitude, faz diferente. E as pessoas estão fazendo? Não. E olha, muita gente, lamentavelmente, o que eu vou falar é uma coisa realmente lamentável, mas é verdade. A grande maioria das pessoas que estão falando, como nós estamos falando, estão fazendo exatamente o contrário do que estão falando. E a hora que a máscara, o véu cair de vez, todas essas pessoas serão expostas de forma assim, 100% exposição. E pior é que eles sabem disso, porque eles falam disso. Olha, o véu vai cair, ninguém vai se esconder. E eles estão fazendo um monte de coisa boba com as informações que tem. Tá? Assim como tem aqueles que estão vendendo informação, né? Completamente Furada, né? fora da casinha. Fora esses que vendem informação. Tem gente vendendo ainda umbral, tem gente vendendo mago negro, tem gente vendendo arconte, vendendo grey, vendendo reptiliano, draconiano. Gente, já passou, já acabou. Não tem mais nada disso. Obsessores, não tem obsessor mais, homem. Eu já falei no começo que esse pessoal que está aí, ele está aí porque estão cumprindo missão. Então esse negão que vem aqui está cumprindo missão? Está cumprindo missão. Ele entrou pelo portal do pessoal da luz. Ele entrou pelo portal dos pleidianos. E esse pessoal está aqui cumprindo missão. Eles estão aí? Sim, estão, mas ninguém está... Sabe aquela coisa assim que a gente... É só uma maneira de falar, tá? Que o pessoal era solto. Isso nunca existiu. Andava entre nós.
Isso nunca existiu de verdade, tá? Esse negócio de era solto não era bem assim. Mas eles tinham vamos dizer assim, o limite deles era esticado. Agora não. O limite deles é quase zero. Tá? Quase não, aliás, é zero. O limite deles é o seguinte: você fica para fazer esse trabalho aqui. E para cada um que está fazendo o trabalho, tem um da luz olhando. Mentorando ali. Mentorando, deixa o cara fazer, mas é sem extrapolar, porque antes eles extrapolavam. E eu tô te vendo o que você fez no verão passado. É por aí. Eu sei o que você fez no verão passado. Era liberado, tá? Então não tinha assim muita limitação não. Tinha, mas como eu falei, o limite era estendido. É igual quando você vai fazer compra, você não quer o seguro estendido. O limite era estendido. Agora não mais. Agora as pessoas que estão aqui já foram chamadas, já foram conversar. Você vai ficar lá, mas o teu trabalho é esse. E é esse fulano, essa fulana aqui vai ficar perto de você para você não extrapolar. Você tem esse limite aqui para fazer. Ponto final. Você não vai fazer mais nada. Se for ultrapassar, você vai ser retirado. Tá? E se eu ficar? Se você ficar e fizer o seu trabalho, sua bagagem na hora de ir embora diminui um pouquinho. Tá? Você melhora. Remissão de pena, no direito a gente falaria. Você trabalha 3 dias, diminui 1. Diminui 1. É mais ou menos por aí. Então você vai trabalhar. Ou seja, tem obsessor? Tem, porque o papel deles vai ser visto. O maior papel deles, o principal, é eles serem vistos pelas pessoas. Tá? Então caiu o véu agora, a gente vai ver todo mundo que está aqui dentro. Lá fora também. Você já viu. Nós é que vamos ver ainda. Ela começa a tremer quando ela vê. Tô tremendo. É isso que vai acontecer com todos nós. Tá? O que nós precisamos fazer é simplesmente acostumarmos a nossa cabeça, né? Nosso cérebro, porque o nosso cérebro ainda tem dificuldade com isso, a não ser a gente que já tem um certo contato, que vê assim e tal. Nós temos uma facilidade, o cérebro já está mais afeito ao que irá acontecer. Mas assim, eu imagino que tem muita gente que vai, mesmo com um certo contato, já vai entrar em parafuso, tá? Porque as pessoas que têm essas capacidades um pouco abertas, elas erroneamente se consideram já num patamar alto, tá? De frequência. E não é verdade. Não é verdade. Tá? Não é assim não. As pessoas que têm as maiores capacidades abertas são as que têm as maiores dívidas. Ainda bem que eu não tenho ninguém. Tá? Ainda. Eu sei porque eu tô nessa barca. Tá? A minha corda é mais longa, porque o buraco de onde eu vim era mais fundo. Tá? Por isso que a minha corda é mais longa, porque o buraco onde eu estava era mais fundo. Tem pessoas que agarram essa oportunidade e trabalham em prol da automelhoria e das pessoas à sua volta. E tem pessoas que não aproveitam, fazem bobagem com essas capacidades, o que na verdade é a grande maioria. Mas olha, nós não podemos, eu não estou condenando nem julgando ninguém, pelo amor de Deus, tá, gente? Realmente é uma tarefa... É a realidade, né? É a realidade. Mas é realmente... A realidade não é crua, nem aquele filme. Mas é uma tarefa realmente difícil, tá? Você ter essas capacidades. É uma tarefa bem difícil. É aquela história, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então... Maior a responsabilidade. Então não é uma coisa fácil nem simples. E além disso, nós temos ainda aí em atividade as frequências que combatem a nossa frequência, né? Isso está aí ainda na psicosfera. Cada vez que deu uma diminuída, sim. Muito grande. Com esses flashes solares, com
do que está Mas acontecendo. continua, é um processo, né? Você vai reduzindo devagar. Já diminuiu muito, mas continua. As pessoas que decidem elevar a sua própria frequência enfrentam uma resistência que é muito sutil. As oportunidades para fazer a coisa errada aparecem de forma constante e de uma maneira muito sutil que às vezes as pessoas nem percebem. Por isso a importância de você estar focado dentro de você. Por isso a importância de você estar constantemente olhando para dentro de você, para ver como é que você está se sentindo, para ver como é que você está pensando e observar muito as suas ações. Esta é a grande importância. E o silêncio mental. O silêncio mental tem uma importância gigantesca, porque nesses momentos de silêncio, pode ser um segundo, nesse momento de silêncio mental de um segundo, você faz um contato com o seu eu superior por um segundo. E um segundo de contato direto com o seu eu superior é algo assim extraordinário, porque você recebe uma carga gigantesca de informações muito boas para você mesmo. Ou seja, vamos praticar todas essas orientações que estão sendo dadas para as pessoas, vamos praticar, tá? E com esta prática é que nós vamos conseguir elevar a nossa frequência e, consequentemente, nos mantermos aqui. O Éden, gente, o paraíso é aqui. O planeta Terra não é só a menina dos olhos desta galáxia. O planeta Terra é considerado uma joia rara neste universo. E aqui é a nossa casa. Aqui é a nossa casa. E muita gente, eu quero voltar para minha casa, não sei o que. Pois Você é. tá em casa, cara. Está em casa. Onde você está é a sua casa. O pessoal fala assim, e você veio de onde? Pai, do ventre da minha mãe. Não, de qual planeta? Terra. Antes da Terra. Não sei, eu vivo aqui. Eu sou daqui agora, estou daqui agora. O que importa é que eu estou aqui, eu preciso estar aqui. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero deixar de... Por exemplo, tem um conhecido que ele fala que ele vive indo embora de Campo Grande. Ele passa 1, 2, 3 anos e volta. Aí ele não aguenta Campo Grande. Aí um dia ele estava conversando com ele falou assim, eu não aguento Campo Grande, eu não consigo ir, eu vou e eu acabo voltando. Porque acontece algum problema, eu falo para ele, pois é. Eu estava conversando com ele por telefone, né? E ele reclamando, né? Eu falei para ele, onde você está agora aí na sua casa? Ele falou, estou na sala. Eu falei, então sai do banheiro. Ele falou, não, mas eu estou na sala. Eu falei, tudo bem que você está na sala, mas sai do banheiro. Ele falou, mas como que eu vou sair do banheiro se eu estou na sala? Eu falei, pois é. Como é que você vai sair de Campo Grande se você nunca esteve em Campo Grande? Você não vai conseguir sair daqui. O dia que você estiver aqui de corpo e alma, aí você vai conseguir sair. Porque você nunca conseguiu estar em Campo Grande, não vai sair, não vai conseguir. Não morou aqui, só ficou, veio passear só? Só o corpício. Não, você tem que estar de corpo e alma. Eu falei para ele, o dia que você estiver de corpo e alma em Campo Grande... Não sai mais. Não, aí vai aparecer oportunidades tais, boas de verdade, e você vai falar assim, mas tá tão bom aqui agora. Sai pra quê? Sei para quê. É assim que funciona. Você quer sair do planeta Terra? Beleza. Tudo bem. É um direito seu, mas esteja aqui primeiro. Mas quando você chegar na determinada frequência, você pode ir para onde você quiser. E muita gente... Pode ser sua casa e os outros são, você vai passear. E muita gente vai escolher ficar. Muita gente vai falar, não, aqui agora que tá bom, eu vou embora. Não, isso tem que... Ixi, quero não. E você, Nina, você quer ir embora também? Não, eu não quero, não, eu quero ficar aqui, pegando carrapato. Pegando carrapato usando roupinha de frio no inverno. É isso aí. Será que já deu a hora, hein? Eu não sei. tenho que olhar ali, senão eu tenho que atravessar a cidade que o pessoal vai estar me esperando.